Estamos iniciando o nosso segundo podcast, o Magnificast, que é um podcast católico nascido do coração de Jesus pela intercessão de Maria. Agradeço que você está aqui conosco, assistindo. Já te convido a mandar esse link para os seus amigos, manda no grupo do WhatsApp para todo mundo vir aqui acompanhar. Lembrando que nós estamos agora no YouTube e também no Spotify, então você consegue acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify. Vai sair de carro, coloca lá no Spotify, vai ouvindo o Magnificast, onde você estiver para estar participando conosco. Desde já, agradeço também todos que participaram na enquete do nosso Instagram. Coloquei lá uma caixinha de perguntas para você estar participando aqui do podcast. Um abraço para você. Se você não segue no Instagram, vai lá, Magnificast, que você vai achar, tá bom? Então, agradeço a sua presença. É muito bom estar dentro da sua casa, dentro do seu carro, onde quer que você esteja, a gente vai estar juntinho. Eu sou Isabelle Malacarne e vamos estar juntos mais uma vez nesse episódio muito especial. E agora eu vou apresentar o nosso convidado especial desse podcast, que é o nosso querido pároco, Padre Belmiro Onesorge. Padre Belmiro, seja bem-vindo, sua bênção, muito feliz com a sua presença aqui conosco. É sempre muito bom estar com o Senhor, a gente te acolhe aqui com alegria. Isabel, Deus abençoa cada, como é que chama, inteirante desse programa, participando também conosco, essa iniciativa maravilhosa, muito especial, de encontro com Deus e por meio das transmissões, de fato, né? Essa coisa chamada online na atualidade, né? Até dizia ainda há pouco que sou do tempo que para escutar um rádio a gente ia lá na vizinhança. Um vizinho para escutar um jogo, aquele locutor que dizia: Você ouvinte, a nossa meta é pensando em você que procuramos fazer o melhor. Então, o melhor hoje está sendo assim tentado ser oferecido por meio de transmissões, né? Facebook, YouTube, Instagram e podcast, e assim vai, né? Então, satisfação fazer-me aqui. Padre Elmiro é natural de Vila Pavão e agora está aqui como pároco em Águia Branca. A gente tem ciúme, tá, padre? É, Quando chega aqui, começa a falar de trocar, a gente tem ciúme, não é isso não. Tomara que fique muito tempo aqui com a gente. um aninho ainda, né? É, eu sou natural daquela terra abençoada ali, hoje Vila Pavão, veneciano de nascimento, hoje Vila Pavão, com a paróquia também de São Pedro ali, né? Para quem não conhece, ainda sou de origem luterana, batizado na igreja Ah, é luterana. verdade, tem esse É, detalhe. e fiquei padre, inclusive na igreja católica, né? E já no 2000, 99, passei por Águia Branca e uma alegria muito grande retornar, reencontrar, conhecer aquelas pessoas que nasceram, inclusive depois daquela ocasião. E então lidar aqui nessa paróquia está sendo uma experiência muitíssimo boa. Ainda mais que o senhor já esteve aqui, com certeza é uma experiência ainda melhor, por voltar e ver as pessoas, né? Rever algumas pessoas, conhecer pessoas novas. Isso é bacana, assim, a gente vai reencontrando pessoas que mantiveram-se firmes assim no propósito cristão, espiritual, eclesial. A vida da igreja continua acontecendo por meio dessa gente, não? Com certeza. Eu vou dar uma olhadinha aqui, que inclusive algumas pessoas mandaram um recadinho para o senhor padre aqui na Ah, nossa página. Olha, a Degmar Belo, lá de Barra de São Francisco, da paróquia São Francisco de Assis, ela falou que eles estão com muitas saudades do senhor lá em São Francisco, tá? Mandou um grande abraço. A Luísa Betânia Lacerda, ali de Águas Claras, aqui da novidade. nossa paróquia, ela falou assim: olha, só para dizer que você é mais que um padre, é um presente em nossas vidas. Olha só. Que Ah, gracinha. E agora o João Luca, lá de Jaguaré, mandou um hum. alô, meu querido, mi menor, mi menor. Moleque já crescido, né? Que era bem piazinha 6 anos atrás, né? Recentemente teve aqui no JC, né? Isso, É, assim, figura boa. Aliás, com o Jaguaré, o sentimento também de pesar, tá, uma manifestação de apreço à família que perdeu hoje, ou perdeu o Tata Ceruti, assim conhecido, né? Então, nossa oração com toda a família. com certeza que Deus o tenha e que eles possam encontrar esse descanso, né, no coração de Jesus também.
E aí, padre, hoje o nosso tema, como já está no cartaz, é São José, guarda fiel e providente da Sagrada Família. Então, nesse momento, se o senhor puder falar um pouquinho sobre São José, para a gente introduzir para quem não conhece, quem não sabe, sobre a figura de São José para a igreja. É, até no bastidor, na conversa com alguém ainda hoje, eu dizia assim, mencionando que eu estaria aqui para falar um pouco disso, o homem do silêncio, e até aquilo que a Sagrada Escritura diz pouco dele, só o define como o homem justo. Então, não precisou a Sagrada Escritura dizer dele, em se pensando na contrapartida, aquilo que a vida dele silenciosamente ousou dizer, não? Então, a própria história da salvação, sem ser mencionada na Sagrada Escritura, diz o que significa esse homem, um dos patriarcas e o chamado pai adotivo de Jesus, não? Aquele que entra na história da salvação para colaborar com Deus em relação à salvação humana. Um dos textos do Evangelho diz que aquelas situações que vira mexe, elas conflituam a vida humana, não? E tem aquela situação que Maria está grávida e ele é tentado a É abandoná-la. verdade. E aí Deus põe ele para entrar num estado profundo de sono. Põe para dormir profundamente. E aí diz o texto que quando José acordou, fez como o anjo havia mandado. Então, como que entrar num estado profundo de sono para compreender aquilo que Deus quer e obedecer o seu mandato, tá? Então, assim, muito sorrateiramente, no pensamento meu em São José. Depois esse chamado guardião da família, porque aquele episódio ali de Jesus com 12 anos no templo, né? Perdido, né? E olha, teu pai e eu estávamos preocupados. Ah, sim, vocês estavam preocupados comigo, né? E eu estava ocupado com as coisas do pai. Então, ali, naquela conversa aí, muito profunda, imagino, com os mestres da lei, né? Os conhecedores de fato. Então, se 3 dias, caminhando de volta, se dão conta que Jesus não está. Então, essa ocupação, esse cuidado por parte de José com Maria, Maria e José, diria assim, não tem nem como fazer uma dicotomia entre os dois, né? Os dois compõem, dentro da história da salvação, esse lugar extremamente direto, assim, respondem eles à confiança que Deus tem neles e em São José, para a questão da adoção do filho, Jesus. E é muito interessante, padre, quando nós paramos para refletir a questão do sonho, né? Hum, Porque isso atrai também a vida de oração. Imagina só a vida de oração de José uhum. para ele conseguir sonhar e entender aquele sonho também, né? Interessante, você vai como que me ajudando a completar o pensamento, né? Esse entrar num estado profundo de sono, né? Você transporta para a dimensão espiritual, oracional, né? A gente está muito na atividade, não sei, na correria, Exatamente. fazendo tantas coisas e talvez dando pouco tempo à questão do silêncio interior para compreender aquilo que Deus quer, e eu ouso dizer, quer precisar de nós, né? Deus não precisa de nós, mas quer precisar de nós. Então, aquilo que Ele pede e ou espera de nós. Se numa dimensão relacional mais profunda com Ele, oracional, até por definição, orar é como que entrar na intimidade de Deus e ou deixar a intimidade de Deus entrar na própria. Então, momentos de fato de interiorização profunda para compreender aquilo que Deus quer e Exatamente. ou espera de É se nós. sentir casa e ser casa, né, de Deus. Teve uma frase que uma vez eu vi, agora eu não vou me recordar, agora o senhor falando eu lembrei. Qual que foi o santo que falou que Deus quis, Deus fez, né? Hum, Então, se Deus quisesse, ele poderia colocar Jesus, né,
da forma que ele quisesse. Mas ele escolheu que ele nascesse em uma família, que nascesse através de Maria, através do cuidado também de São José. E isso é muito interessante se a gente parar para pensar nessa ótica que Deus escolheu, que não foi de qualquer jeito, né? Até vira, mexe assim, numas comunidades, quando se apresenta uma criança, normalmente estão os dois, o pai e mãe, né? É isso aí. Mas é comum que a mãe esteja com a filha, com o filho, com a criança, mas o pai não. Então eu pergunto assim: tem pai? Não, não nasceu do toco. Penso que Deus, e no seu poder, ele poderia ter vindo ao mundo de qualquer outra forma, mas quis vir, muito especialmente pela colaboração humana e desse personagem que nós estamos falando por primeiro, de José e Maria, né? Então, Deus, nos seus planos de amor, quis ir por meio dessa gente, eu diria, vir morar no meio de nós. Então, não é uma pessoa qualquer, nem José, como muito menos Maria. Não é simplesmente a serva do Senhor, não é simplesmente o servo fiel, não, é o servo fiel, aquele que predispôs a entrar num estado profundo de sono e para compreender, repito, o que Deus esperava dele, né? Exatamente. E falando sobre São José, nós entramos em um assunto muito especial também que já está chegando, né? Que é a novena do nosso padroeiro São Hum, José, é, que já começa amanhã, no caso, no dia 10, né? Que já exato. vai começar com a nossa programação, que a gente Uhum. vai ler um pouquinho. Se o senhor puder deixar um convite especial para as famílias participarem também. Até digo assim, novena, eu escutei certa feita. Se eu penso, a minha maneira de pensar em relação à novena, 9 dias seguidos são, sabe, de um itinerário maravilhoso, sabe? O que eu escutei assim, novena pode ser 9 dias seguidos, pode ser 9 semanas e ou pode ser 9 meses. O que está atrás como propósito daquilo que se celebra, não? Então eu coloco como propósito e vou fazer isso por 9 vezes seguidas, né? Então, quando se pensa uma novena de 9 dias seguidos, a pessoa se pensa em relação a São José do dia 10 ao 19. Não são 10 dias, porque é a novena e mais a festa. Então, o que eu estou querendo dizer? Você entra num ritmo, sabe? Num exercício de disciplina, e ou até porque de uma necessidade de redisciplinação da própria vida, né? Com Então certeza. eu vou, porque eu preciso ir. Eu tenho essa necessidade. E essa necessidade eu coloco em Deus naquele momento de celebração. Então, novena, eu sempre penso assim, nesse itinerário espiritual, uma palavrinha muito constante em mim, de renovação, né? Eu eu tenho uma necessidade de renovar algo em minha vida e uma novena ajuda, colabora ou corrobora nesse sentido, né? Com Um propósito que certeza. faço e um exercício vivido de E fato. participar da novena de São José sempre traz uma lembrança muito boa, né? Eu tenho o coração partido por trabalhar à noite, que eu também dou aula, e há alguns anos eu não consigo participar todos os dias. Mas, assim, é maravilhoso, gente. E eu vou falar um pouquinho sobre a programação Aham. para vocês irem lá participar. Olha, amanhã, no dia 10, a Santa Missa começa às 19 horas com o Padre Jonas, tá? Então, vai ser a partir das 19 horas mesmo. E vai ser uma missa com a intercessão de São Januário, né? Ah, meu Deus! Na terça-feira. Podia ser Então, os São João Paulo, vascaínos já sabem, podia né? ser São João Paulo II, né? Ave São João de Deus, é tricolor, né? Ah, Ah, verdade, padre. Puxei um assunto delicado aqui, gente. O padre é fluminense, né? Vamos lá, dia 11, na quarta-feira, é o padre Wanderson que esteve aqui conosco. Dia 12, padre José Martins. No dia 13, sexta-feira, missa com o padre Magno. No sábado, dia 14, a programação ela já vai começar num horário um pouquinho mais cedo, que começa o leilão de gado às 13 horas da tarde. Às 19 horas, tem missa com o padre Daniel. E depois vai ter música ao vivo com a banda da comunidade Sede Santos.
lá de Nova Venécia. Todos são convidados a participar todos os dias. Aí depois, no dia 15, Padre Denner. Dia 16, Padre Edson Delfino. Dia 17, o Padre Patrick. No dia 18, que é um dia anterior da nossa festa, vai ser às 19 horas a missa com o Padre João Oliveira e depois nós vamos ter música ao vivo também. Dia 19, dia de São José, dia do nosso padroeiro, dia santo aqui no nosso município, começa às 5 horas da manhã com a alvorada, depois continua com a adoração, passeio ciclístico, carreata às 16 horas e às 17 horas, já estou até confundido, meu Deus, a missa festiva presidida por Dom Paulo e também a presença de outros padres. E depois da missa festiva, vai ter um show também com a banda Fé Maior animando a nossa festa do padroeiro. Então, toda a família é convidada a participar, um momento muito especial da nossa igreja, que você venha participar conosco também da nossa novena, Padre. E caso as pessoas não consigam vir, tem alguma outra forma de fazer uma novena de São José? Claro que é assim, o novenário, ele, ele me induz, por natureza, a intensificar a minha espiritualidade, a entrar de fato nesse estado profundo de sono, né? A fazer a minha vida mais oracional, mais orante, mais íntima com Deus e por meio de sua igreja, né? E, claro, a moda espiritual, eu digo assim, ela é própria de cada um. Com certeza. Cada um tem o seu jeito de fazer a espiritualidade. A novena é uma modalidade, né? Tem, porque eu queria dizer é isso, né? Que ainda dia 12 de janeiro, o ano passado, eu fui apresentado aqui na paróquia e nós celebrávamos ainda 58 anos de paróquia. Agora, o dia 21 de fevereiro, foram 59. Quase 60 Então, era anos. 57, dia 12 de janeiro, 58, o dia 21 de fevereiro, agora, nesse ano, 59. Então, ano que vem, nós celebramos 60 anos dessa história aí sob a intercessão de São José, não? Esse era o meu pensamento. Então, celebrar 60 anos de história é celebrar a vivacidade da igreja. Com certeza. A continuidade, Tem né? um colega chamado Padre Celso, colega no ministério, Aham, Padre Celso, que diz assim, né? Que uma comunidade que não festeja mais, ela está fadada ao óbito. é Ela verdade. está morrendo. A alegria, né, de estar ali. Sim. É algo muito exigente de organização para a produção, e aí porque tem que levar em consideração o serviço das pessoas e tal, mas isso é de um reencantamento maravilhoso. Então, comunidade que não festeja mais, diz o Padre Celso, está fadada ao óbito, está morrendo. Então, festejar é reavivar a vivacidade que é própria da igreja, né? Vocês pensando em instalação da paróquia 60 anos o ano que vem, e quanta gente que colaborou para que essa história se desse, acontecesse, não? Claro que a comunidade lá de São José ela existe já uns bons dias antes de 60 anos. Então, quanta gente antes da instalação da paróquia viveu a vida cristã, fez a vida de igreja acontecer para chegar onde de fato tem a questão municipal, aqui da emancipação, e depois até uma emancipação eclesial, assim, a vida da igreja na paróquia. Inclusive, padre, falando sobre uma caminhada, sobre algo construído, nós tivemos uma pergunta muito interessante sobre a sua vocação, pedindo para você falar como que iniciou o seu caminho vocacional, se o senhor puder contar, principalmente a sua experiência que o senhor falou que começou na comunidade luterana, Aham. lá em Vila É. Pavão, até de fato entender a sua vocação com a igreja. Então, digo assim, a minha vida cristã tem origem na igreja luterana. Por isso eu tenho dito, não canso de dizer, eu preciso cuidar para não dizer isso daquela igreja, porque eu ofendo a minha origem cristã. Eu fui feito filho de Deus ali. A marca sagrada, a primeira, foi ali. Aquele pastor Eugênio Baltzan, eu podia tê-lo conhecido. Então, com 4 anos de idade, por isso eu não tenho experiência religiosa luterana de fato, né? Mas tem algo luterano, até porque
os familiares são de origem alemã. Tem dentre os membros pessoas que até hoje ainda não conseguem dizer um português direito, né? Olha. Misturam assim o português com o alemão. Então, para dizer experiência religiosa de fato, eu não tenho na igreja luterana. Com 4 anos, meu pai hum, passou para a igreja católica e até nem sei como ele passou, nunca perguntei isso para ele, que Deus o tenha, né? Uhum. Mas se ele fez profissão de fé, como aconteceu, eu sei que aquele padre ia celebrar e chegava de véspera, aí tinha uma reunião com casais, com jovens, não sei o que, tinha missa. No outro dia você voltava, tinha mais reunião e confissão e não sei do que, mais outra missa. Eram 2 missas normalmente. E uma dessas, meu pai foi flagrado com, como é que chama aquele negocinho assim? É o bar, não, é o... Faz a foto e coloca lá no... Deus, é um Ah, aparelhinho antigo. era. Ah, eu lembro. O Nada, ele não retroprojetor. projetou nada, né? Mais Não? ou menos assim. Fugia a palavra, né? Mas assim, o pai foi fotografado e o padre mostrou lá. Foi um Aham. chamativo, meu pai chegando a cavalo e apareceu na foto lá no. Olha. É uma espécie de data show, não fugia a Aham. palavra, mas para dizer assim, aí a minha vida cristã e eclesial vai se dando de fato na igreja católica, né? Catequese, aí a primeira confissão, primeira comunhão, o sacramento do crisma, colaborador assim na liturgia e até em outros serviços, até por exemplo, hoje ainda existe um chamado caixa, né? Dentro daquela equipe de coordenação restrita, né? Tem coordenador, vice-coordenador, tesoureiro, secretário, tem caixa. Então eu compus também, fui catequista bastante tempo. Depois aí, se pensa a questão vocacional, é a questão do rádio, assim, eu escutava um padre no rádio. Olha. E um padre Vitor Coelho de Almeida falava assim, hoje, Bíblia, hoje promoção humana, né? O que era promoção humana? Você comprar filtro, fazer privada, né? É, porque não tem nada em casa. Vai buscar água não sei aonde, as necessidades são feitas por aí. Então, promoção humana era cuidar da saúde, ter uma água filtrada e, no mínimo, uma privada. Se não tinha banheiro com vasos e, como é que chama, papel higiênico, de nada, não. Mas fazia assim ali, começou o meu toque vocacional, eu diria. E a vida de igreja, naquela experiência de família também. E lembro que quando eu falei com o padre Penhoff, Carlos Júnior, conhecia assim, Carlos Penhoff. Ele é austríaco, um Nossa. dos padres assim que eu tive mais proximidade com ele na Venécia, aquela paróquia daquele tamanho, né? Ele chegava na comunidade e batia no olho, e aí, rapaz? Aí fui falar com ele esse negócio vocacional, aí ele falou assim, vamos falar com o padre Angelão, depois foi formador meu, né? Então, com um padre, mais outro padre, e aí acabou que eu entrei meio que pela janela no seminário. Quer dizer, se eu deveria entrar no começo do ano, fevereiro, Aham. uma atualidade, ou o que é comum, eu entrei no dia 6 de novembro de Nossa. 1985, então meio pela janela. Tinha uma, uma etapa lá do chamado supletivo que Uhum. eu estava fazendo os encontros vocacionais, então eu fui para lá para fazer aquela etapa supletivo, tentando já me confirmar para o ano que vem. Então, entrei no seminário meio assim. Mas naquele agosto de 85, encontros vocacionais, julho e agosto, encontros vocacionais, em novembro entrei no seminário, 85, então ano passado foi quantos anos já? 40, 40 anos. é? Muito tempo, né, padre? Aham, tem. O dia que eu saí de casa, aí a mãe falou assim, logo agora tem uma casa nova. Tá indo ele embora, meu pai falou, vai ter sempre uma casa melhor do que essa. Aí pronto. Se a mãe colocou um empecilhozinho, o pai abriu fronteira. Né? Uhum. Então, assim, questão vocacional, até digo por meio de ondas do rádio, o Senhor esteja convosco, né? Assim, aquelas coisas. Era outra realidade, né? Assim, então. Depois a vida da igreja, a vida de comunidade, né? Aquela coisa religiosa em casa, o meu pai de origem luterana, ajoelhado em casa, em cima da cama, rezando de noite. Até a minha irmã falava disso nesses dias, conversava um pouquinho, recordando essa moda comportamental, assim, na estrutura de comportamento, até para uma oração em casa, né?
Então, por isso, assim, até voltando à temáticazinha de antes da, da moda espiritual que é própria de cada um. A missa, claro, e em se tratando de preceito dominical, dia do Senhor, isso é inegável. É pecado grave faltar à igreja no domingo. Mas depois tem a leitura orante da palavra, né? Tem vida de santos, né? Tem o terço. Ah, agora até, como é que chama? Frei Frei Gilson. É Gilson, assim, cada um vai como que se encontrando em modas de reflexão e aí no aguçamento da espiritualidade de fato, e a vida de igreja, a vida de fé, a vida espiritual, né? São várias formas de exercer a nossa espiritualidade, Correto. né? Aham. Às vezes as pessoas se cobram muito, ou igual, vem o Frei Gilson na internet Uhum. às 4 horas da manhã. É. E aí se cobram só naquilo ali, acreditando que se faltar aquilo dali acabou. Mas na Não. verdade, a vida espiritual, ela pode ser cultivada de diversas maneiras. Igual o senhor falou, através de uma leitura orante, através da Hum. oração do texto em casa, de acordo com a realidade da pessoa também, Não. né? Claro que pensa assim, não pode a vida cristã encerrar nisso. Não, não vai ser o terço, não vai ser o Frei Gilson, ou não vai ser a missa simplesmente, eu diria, ir por ir para cumprir obrigação. Não, uma experiência que está atrás disso e reavivada com essas realidades espirituais, não? Isso é uma necessidade, até digo de mim, o primeiro pecado meu em confissão, todo mundo já sabe, é rezar. Não podia rezar mais. Com Eu certeza. devo rezar mais. Se o feijão com arroz da minha vida cristã é a oração, de repente eu dedique pouco tempo. Deveria dedicar-me mais, né? Acho que sou muito orante, assim. Não. Porque tem um título de um livro que diz assim, e a vida vira oração, né? Você já escutou isso de mim. Já. E a vida vira oração, mas a gente precisa ter momentos que ajudem a gente a centrar-se e voltar muito, especialmente para aquele que é a razão de ser da nossa vida cristã. Não, esse primeiro tópico da confissão eu vou até anotar, Ah, porque ainda que nós tenhamos uma vida espiritual, a gente precisa ter consciência que precisaria rezar mais, ah, que Deus sempre vai merecer muito mais de nós, né? até assim, né? Os católicos são muito relaxados, né? Tem anos que Nossa, não confessam mais. verdade, Isso é isso aí é uma verdade. tristeza, sabe? Apesar de que um dia desse eu fiz uma provocação e teve uma confissão. Ó, deu muita gente, sabe? Né? Foi Ai, que bom, legal. Aham. graças a Deus. Então, assim, acho que também falta um pouco O esse voto incentivo, lá na Praça Rica, o padre, primeiro assim, como experiência, Quaresma e Natal, Quaresma e Advento, é o básico, sagrada né? a É confissão, isso aí. não escapava. O padre chegava e fazia aquela conversa, como chama assim, uma catequese sobre a misericórdia, sobre o sacramento, e aí ia escutar confissões. Quem foi para a missa, espera a missa, porque tem gente que está confessando. Ele não tinha pressa. Né? Então, assim, essa realidade espiritual própria do sacramento na vida nossa e a ser reconstruída constantemente, né? E como nós estamos falando aí sobre experiências de espiritualidade, padre, o senhor também tem um chamado, né? A música. Ah, meu Deus. Desde de muito tempo, o Padre Ah, Belmiro já tem esse chamado e deixaram ai, uma ai. pergunta aqui, olha só. O Ramon, lá da Paróquia São Francisco de É Assis, figura. Ramon, um abraço para você, Ah. muito obrigada por sua participação. Ele colocou: como foi para o senhor gravar a música Eu Creio na Semente? Ah. Se possível, dê uma palhinha. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor, o canto sonoro da ave que voa. A liberdade é um grito bem alto ressoa. O jovem que luta, a esperança se faz. Semente que nasce é a vitória da paz. Eu gosto muito de música. Não sei tanto quanto gosto. Gostaria de saber mais música, tanto quanto gosto. Meu pensamento viaja, tem uma música. As missas, hein? Vira, mexe, a minha inspiração vem em músicas. E eu vou pedir o tom, né? Mi menor. Se eu estou ligado, assim, claro que se eu estou preparado, de fato tem inspiração e tem que a gente leva já na cachola, no pensamento, na questão musical, né? Mas a música eu creio na semente, como também lá do interior. Como eu sou da Praça Rica, sabe? Praça Rica era interior, hoje é interior de Vila Pavão. Era interior de Nova Venécia, a 50 quilômetros longe. 50 quilômetros longe, sabe? Lá do interior.
Nem máquina passava, porque era estradinha, ficava lá, não sei, tanto tempo sem passar uma máquina. Hoje tem até o asfalto, o progresso vai chegando, mas... Então, aquela vida muito interiorana. É de lá que eu sou. Até falava disso nesses dias, porque falando da campanha de fraternidade, daquele Paiol. Eu nasci no Paiol. Meu pai e minha mãe moravam lá dentro. Eu nasci no Paiol. Meu pai e minha mãe moravam lá dentro. Então, eu sou lá do interior. Então, Padre Zezinho, né? Estamos de interpretação dessas duas músicas. A semente, eu tenho que acreditar nela. Se eu não acredito na semente, eu não planto nada. Exatamente. Então, eu planto porque eu acredito na semente. Então, o exemplo que eu dou é sempre a lixia. Tem outras plantas que demoram a produzir. Mas que aliás dá uma tristeza, você passa em certas casas, não tem um pé de banana, Não, hoje em dia não vê não tem mais, é muito nada, difícil. nossa. Você olha por aí, sabe, tem um lote desse tamanho, não tem um pé de couve, não tem um pé de alface. Você não pensa nem no próprio estômago para se alimentar daquilo que você cultiva, e uma lixia tem que pensar no outro posteriormente, né? Então, se alguém pensa em alguém que possa se alimentar de uma planta. Então, é acreditar na semente, independente se ela vai produzir para mim, porque em mim ela deve produzir já, logo. Então, se eu penso em alguém, a semente já está produzindo em mim. É aquela outra música até que diz: põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupes, a colheita plantas para o irmão. Alguém vai colher. Então, assim, nós temos em mãos assim, uma responsabilidade muito grande em relação à semente a ser lançada. Sair assim desse gueto de nós mesmos, só cuidamos de nós mesmos, não. Sair do nosso mundo, até comunitário. Sai daqui, não sai daqui. A missa está 1 quilômetro, 2 quilômetros, está ali. Não, a missa é minha comunidade. Não, isso é muito fechado. A gente podia ser mais flexível, é, é, mais voluntário, assim, espiritualmente, na vida da igreja e jogar semente. Não? Isso me incomoda. Eu falo isso aqui, me incomoda também. Que diferença eu faço, né? Que semente eu estou sendo? O que muda ao derredor meu? Pensamento que alguém já usou dizer assim, que eu não vou salvar o mundo, mas devo dar a minha parcela de colaboração para que ele seja Exatamente. salvo. Não? Então eu tenho uma responsabilidade. E muitas vezes as pessoas elas falam muito, criticam as coisas, mas não faz um pouquinho para ajudar, É, né? e reclama, e reclama Na ainda. maioria das vezes é isso que acontece. Então, crer na semente, Uhum. através da explicação que o senhor dá, é justamente isso, é a confiança, né? Confiança, mas você também agir, né? É aquela oração, orar e ação. De nada adianta eu só estar ali, mas eu não agir também para participar e contribuir, né? Correto. Com o plano de Deus. Uhum. Mas, padre, como essa questão da música ainda, como que o senhor sentiu, assim, que tinha esse chamado? Porque quando a gente tem algo diferente, uma experiência diferente, tem um pontapé inicial. Alguém falou com o senhor estava em algum lugar e começou a compor alguma coisa, como Nada. que foi? Não, na verdade eu não componho. Ah, Né? Eu não? corrijo o que eu Ah, dizia já entendi. antes, a música não é letra minha, é só Aham. interpretação. Uhum. A de Padre Zezinho, lá do interior, e eu creio na semente de Padre Osmar Copp. Senão o grupo Querit também canta, né? Então eu fiz na produção da música, a moda como eu canto, eu tenho uma diferença bastante grande em relação ao original, né? Mas assim, então eu não sou, como é que Aham, chama? mas como é um compositor. Mas Não, aí não sou como que compositor. foi para o senhor sentir assim, ah, eu tenho algo mais ligado à música, seja para a interpretação da palavra de Deus, É, seja para a própria missa mesmo, que o senhor sempre utiliza de algum refrão, alguma uhum. coisa, como que 99, começou? 2000, estou em Águia Branca. Foi ali que Que começou? começou, né? Em Vila Valério, mais eu pensei comigo assim, sabe, eu posso soltar meus refrõezinhos assim, Olha que legal. aquilo que inspira o pensamento, que ajuda, até Amado Batista, o Zezé de Camargo Luciano, o Gini Geno, o Teodoro Sampaio, e se a casa cair, deixa que cai, vai besta. Então, aquelas coisas assim, Aham. amar, fazer deste amor, então, para os casamentos, né? Amar e fazer deste amor um mundo e sonhar, então, amar e fazer deste amor um mundo e sonhar essa realidade, né? Se plantando a semente, jogando a semente na terra. Então, a questão musical me inspira muito. E foi ali, a partir do 2000, que foi meio que engrenando assim. Uhum. E aí a brincadeira dos tons que eu peço, né? Então,
é Mi maior. Ó, tá. Se eu preparo antes, se eu penso uma música antes, então eu já pego o violão e eu acho a tonalidade e peço. Aqui ainda na caixinha de perguntas tem uma pergunta sobre a juventude. Hum, Olha, padre, você acha que os jovens estão com uma participação boa nas comunidades? olha, isso a gente não pode nem pensar em desmerecer. Escutar alguém que diz assim, que o jovem não quer nada com nada. Isso é um horror. Ah, não. Então, como que olhar a realidade juvenil? É São João Paulo II que dizia que a igreja será jovem quando o jovem for Por igreja. igreja. Então, pensar assim, que o jovem tem um potencial enorme. E seja na liturgia, na catequese, JC, na pastoral da juventude, nos movimentos sociais. Tá, o jovem está dentro. Isso Né? é verdade. Tem um entusiasmo, né? Um canto que é próprio, sabe? Então, assim, eu não posso pensar negativamente a realidade juvenil. E até assim, para o próprio ministério ordenado, questão da vocação ao presbiterato, né? Então, são jovens, ou a vida religiosa, né? São jovens que estão aí nas comunidades nossas que de repente esteja faltando um pouco toque. Que alguém já fala assim, "Psiu, você não pensou em ser padre? Psiu, você não pensou em ser irmão? É. Então, assim, aquele toque, porque a realidade está aí. E assim, com tantas propostas, né? Teria motivações apresentadas tantas, mas qual aquela que ajuda a realizar a própria, né? Então, o mundo juvenil é essa realidade que, eu digo, muito presente na vida da igreja e faz a diferença. Com E certeza, a faz a gente vê muito diferença. hoje em dia a atuação Uhum. dos jovens, tanto nos movimentos juvenis quanto nas Sim, comunidades, Marcelo. né, nas paróquias, isso é muito bom. Com certeza. Inclusive, agora o documento 85 da CNBB para a Juventude, ele passou por atualização, já foi protocolado e daqui a pouco tem mais algo aí para nós estudarmos sobre a juventude também. Quem sabe um dia Uhum. fazer um episódio só sobre o documento 85, vai ser bem legal Ó, também. pois então. E aí, padre, voltando aqui para o nosso assunto sobre São José, muitas vezes nós pensamos que os santos são algo muito distante de nós, que eles estavam numa realidade totalmente diferente em outros locais. O que que o senhor acha que nós podemos pegar de São José para a nossa vida, como inspiração de vida, inspiração de juventude, inspiração para os homens que são pais, para aqueles que são guardiões de família também? A santidade, por definição, é consequência de uma vida santa. Hã? A santidade é consequência de Sim, uma vida santa. Tem que valer a pena esforçar-se por viver a santidade, né? E até aqui que nós rezamos na solenidade de todos os santos, né? Aqueles que, como que diz, declarados, né? Pela igreja, e ou aqueles que estão na penumbra da vida por aí. uhum, Então, cada um de nós carrega a santidade numa exigência constante, que eu até não canso de lembrar aquela oração eucarística quinta que termina dizendo: e a nós que agora estamos reunidos, somos povo santo e pecador. Santo e pecador. É um binômio assim, não? Papa Bento XVI diria assim: e a nós que estamos reunidos, somos povo santo e necessidade de conversão. Então, à medida que na necessidade da conversão, a santidade ela é aguçada. com certeza. E assim, no dia a dia de vida da pessoa, a santidade acontece. É, não precisa como é que dá um nome? Um extraordinário. Não, na simplicidade, né? Aquela gente que vai lá naquele centro paroquial para cozinhar para os encontros, né? Tem aquela gente lá na comunidade, passa pano lá, passa a vassoura. Tem outro que vai tirando teia de aranha. E lá em casa, um esposo e uma esposa que tem uma dificuldade, tem, mas capacidade de olhar o outro misericordiosamente e se num desfecho de repente negativo, capacidade de pedir perdão e Sim, fazer a vida santa, porque Deus está ali, né? Então, se olha a vida dos santos, que não, se a gente olha a vida dos santos, a gente não os teria como santos. é verdade.
Vai, uma Que desgraça. Aquele cada tal um. de, É, tal de Saulo foi uma desgraça na vida da igreja nascente ali. Entrava nas casas e dizimava cristãos, né? É, assassino. E agora a gente tem o santo Paulo, um exímio isso aí é missionário. verdade. Ah, que até refletia um dia desse um texto do Evangelho que falava de uma mãe que falava para Jesus: manda aqui meus 2 filhos, senta um tiro direito e outro à esquerda quando estiver no reino. Hum. Aí os outros 10. Aí fiquei pensando, mas quem são esses outros 10? 2 a mãe foi falar com Jesus para mandar. E os outros? E os outros? É cada um de nós, né? Com as peripécias próprias da vida. Mas exigente, nesse exigente e necessário caminho a ser feito, né? A compreensão dos planos de Deus e aquilo que celebramos em São José, o guardião da família de Nazaré, pai adotivo, pai putativo, o chefe da família de Nazaré, né? É assim, aqueles contratempos vividos ali, mas um esforço no sentido de não deixar escapar o que é de Deus. Achei muito bonito uma coisa que o senhor falou sobre a busca pela santidade acontecendo simples. É não sim? Isso é muito verdade. É, No nosso dia a dia, quando nós começamos a caminhar com Deus, a gente vai compreendendo através do que a igreja nos oferece também, a gente vai entendendo os planos de Deus para a nossa vida, e é aí que a nossa intenção de ser santo é que vai fecundando no nosso coração, né? É a semente. É lá aquela semente que vai fecundar no nosso coração e vai crescer cada vez mais. E os santos são como uma inspiração, uma direção que a gente acaba se inspirando mesmo. é, Aquele que fez, né? eu tenho que pensar assim, né? Os santos são modelos de adesão, de entrega, de um convencimento daquilo que se acredita, né? Que até quando vira mestre, celebrando os santos, eu ouso dizer, às vezes 2 ou 3 situações de vida caracterizam a vida daquela pessoa. Não tem um amontoado de coisa. São as poucas coisas que muito convictas, né? E fiel. É que por isso São José vai ser chamado pura e simplesmente de justo, fiel, porque o dia a dia da vida dele, ali na penumbra de sua existência silenciosa, mas correspondendo ao que Deus quer e o pede. E ser justo e trabalhador também, né? Isso nos inspira até tentar, pelo menos tentar não, né? Viver a santidade até no nosso trabalho, através do nosso ofício, que nós possamos sempre buscar estar com Deus, independente de onde nós estejamos também. E às vezes é difícil, tá, padre? Então a gente tem que buscar essas inspirações para É assim, almejar isso. num ofício manual, não ser pesado a ninguém, né? Até vai dizer São Paulo, quem trabalha, quem não trabalha não deve comer. Então, Ora viver à et custa. labora. Viver às custas dos outros, não. A forma desonesta, não. Fazer uma vida santa também a partir do mundo do trabalho. Como é que é? Com o suor do rosto, ganhar o necessário pão. E como até rezamos no Pai Nosso de cada dia, né? Sem ocupar-nos na acumulação. Que a economia ela é necessária, a administração dos bens é necessária, ter um pé de meio econômico, de autossustentação, mas não de olho grande, né? Usurência, assim, né? Então, esse corresponder com Deus, até porque no São José, o trabalhador, lá no 1º de maio, vai rezar que Deus continua trabalhando por meio de nós, né? Trabalhadores, trabalhadores. Deus também é trabalhador. Então, no São José, o trabalhador do dia 1º de maio que nós celebramos é Deus que continua trabalhando por meio de nós. Inclusive, é muito legal o senhor tocar sobre São José Operário, porque muitas pessoas pensam que são dois Josés diferentes, né? Mas aí você Que sabe, tem o que trabalha e tem o que não trabalha. isso eu não canso de dizer. Em relação a Maria, precisamos cuidar, né? Porque senão a gente vai pede a Deus na intercessão de Fátima, Fátima não atende. Se Fátima atende, a gente vai para das graças. Se das graças não atende, vai aparecer. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Então, Exatamente. São José são títulos diferentes. O esposo de Nossa Senhora e o trabalhador, aquele que na oficina de Nazaré está ensinando Jesus a exercer
com as próprias mãos, ofícios manuais, né? E para finalizar, infelizmente está acabando, o coração fica partido, mas com certeza muito feliz com a participação do padre aqui. E sobre São José, padre, se São José pudesse deixar hoje uma mensagem para as famílias, especialmente para os jovens, o que que o senhor acha que ele falaria? Tem um pensamento que diz aqui assim: na nossa vida existem momentos de escuridão, momentos nos quais ficamos envolvidos pelas trevas. São sinais da dor, do abandono, da solidão, da desilusão, da derrota, da velhice sem perspectivas e talvez acompanhada de saudades e de remorsos. Nossa vida ela é marcada também por situações adversas. Até alguém já ousou dizer assim, que se a gente pensa que a gente viveria sempre no mar de rosas, nem tivesse nascido. Que a vida, ou na vida, a vida humana terá suas peripécias, seus contratempos, suas adversidades. Então, nem tudo será mar de rosas. Então, a mensagem de esperança tem que nos transmitir José. Com certeza. Repito, aquele que se permite entrar em estado profundo de sono, para, quando acorda, obedecer, a partir da compreensão, aquilo que Deus pede e eu quero da vida humana. Repito, situações adversas se nos acontecerão. Não podemos perder a esperança. Penso que em José tem uma motivação nessa linha. A do Deus que não abandona. Deus que não nos deixa à mercê das adversidades, não? Quando acordou, José fez como o anjo tinha mandado. Então, permitir-se sempre entrar nos planos de Deus e até alguém dizia assim, não por que isso aconteceu, mas para quê? Certas situações que nos acontecem. Não ficar perguntando por quê, porque se eu pergunto por quê, eu quero resposta. Mas se eu pergunto para quê, eu entro na questão. Nossa, verdade. É, eu entro na questão. Então, eu deixar-me envolver pelo maravilhoso amor de Deus e que São José assim fez, né? Então, seja em casa, seja na família, na questão econômica, esse ano a campanha da fraternidade é uma moradia não muito decente, não muito adequada, não tenho dinheiro para, de repente, comprar um básico, né? Você vai no supermercado e compra, mas aí tem que devolver lá porque não tem o dinheiro suficiente para pagar aquilo que pegou na prateleira lá do supermercado. Ah, de repente, situações assim de circunvizinhanças, dentro da própria família, porque vamos rezar um dia desse, um herdeiro. O herdeiro. Acho que o evangelho foi de que dia? Sexta-feira, a parábola dos vinhateiros. Sexta-feira foi o dia 6, é, é o texto do evangelho, também é o herdeiro. Então, de repente, essa coisa de herança impacta muito ruim em famílias nossas. A seca foi colocar 10 centímetros fora da linha, e Isso é a represa verdade. que atingiu a terra do outro, é um boi que pulou a cerca e comeu a roça. A gente vai criando e aumentando situações que já por natureza são problemas, não vamos dizer assim. Mas como que deixar Deus agir no silêncio do coração ou na vida de fato vivida em intimidade com Ele. Amém. A esperança e a confiança, né? Padre, nós agradecemos muito a presença do senhor aqui. É sempre muito bom estar com o senhor, conversar sobre a palavra de Deus. Quem nunca confessou com o Padre Belmiro, gente, dá um pulinho ali no escritório paroquial que vocês vão ter uma aula, tá? É sempre muito bom. De vez em quando eu falo, Padre, tem como o senhor me atender? Aí ele fala, vem, pode vir, que eu tô aqui ainda. É assim, Oh, Deus bom. agradecemos muito a presença do senhor Obrigado. aqui, Aham. tá? Renan tá no bastidor, É isso aí, é o da Renan que tá sempre aqui com técnica. a gente no técnico. Eu tenho até agora com a Pascom, aliás, a Pascom tem feito um serviço, um trabalho, um serviço maravilhoso, né? De colaboração com a vida da igreja, né? Então, eu tenho querido, assim, por exemplo, nas transmissões de missas nossas, dizer quem é que está ali na assessoria técnica. É Às verdade. vezes passa meio despercebido, assim, né? Essa gente que vai para lá antes, tem que ligar o computador, colocar o canal, vai produzindo e tal.
para chegar uma transmissão bacana. O Renan está fazendo isso conosco agora, nesse Faz momento parte da aqui. equipe Faz aqui. parte da equipe, né? Então, essa coisa em equipe também, isso é maravilhoso, não pensar eu que fiz, eu que faço, não. Conjuntamente a gente vai colaborando com Deus e para que o que é dele, de fato, aconteça. Então, um pensamento em relação a São Bernardino de Sena, no título chamado Ofício das Leituras, que aliás você é uma também da liturgia das horas, né? Isabel, o guarda fiel e providente. Lembrai-vos de nós, São José, intercedei com vossas orações junto de vosso filho adotivo. Tornai-nos também propícia a vossa esposa, a Santíssima Virgem, mãe daquele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos sem fim. Amém. Então, na intercessão de São José, terminando assim esse momento aqui, que chama podcast, Magnificast. Daqui uns dias eu vou pedir o Padre Belmiro para vir apresentar, tá, gente? Meu Deus. É legal, gostei de participar, né? Louvado seja Deus pela ideia. Acredito que isso vai fazendo render na vida da igreja, para o bem das pessoas e a glorificação daquele que é a razão de ser da nossa vida cristã. Um abraço a todos, gratidão pela paciência e escuta e reflexão também. Então é isso, pessoal. Agradeço também você que está na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, ficou aqui juntinho conosco. Lembrando que o nosso podcast ele não é semanal ainda, mas quem sabe futuramente. De 15 em 15 dias, uma semana sim, uma semana não, a gente vai lançando o episódio. Lembrando que amanhã começa a novena de São José, então não deixe de participar do dia 10 ao dia 19 de março, tá bom? Um abraço para você, compartilhe o link no Spotify, no YouTube também, e até o próximo episódio.